Olá, pessoal, boa tarde. Nós vamos iniciar falando da língua portuguesa sobre o texto dramático. O que é o texto dramático, tia Aparecida? É o texto onde nós temos trabalhar a teatralidade. O que é a teatralidade? É quando a gente trabalha no ensino fundamental ou em qualquer ano, ou quando o aluno quer se dedicar, o teatro, né? Todo ano eu sempre trabalho com os meus alunos um pequeno teatrinho, né? De acordo com a faixa de série, né? E aqui eu trouxe para vocês falando sobre a antiga casa de câmara e cadeia. Mas o que isso tem a ver com a teatralidade? Aqui está falando um pouquinho sobre a casa de câmara e cadeia, né? Que ela foi erguida em 1709 por Antônio Fernandes da Silva e fala aqui sobre a nossa casa de câmara e cadeia. Aqui embaixo está escrito: foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico, Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, em 1967. Ou seja, a cadeia ela se tornou um patrimônio material do nosso país. Por quê? Porque ela foi restaurada, tá? E não reformada, e tá aí para nós hoje que se já é a Casa da Cultura. Bom, e o que isso tem a ver? Tem a ver que quando se restaura, além de preservar o lugar, a história do lugar, nós também preservamos a memória do povo, tá? E aí, a tia Aparecida fez para vocês um texto dramático. Fiz um texto para vocês sobre, aqui ó, em uma aula sobre os escritores brasileiros, a professora Sandra, da Escola Municipal João Flávio Batista, em Cajueiro, São João da Barra, falou a respeito das obras de Monteiro Lobato, que vocês já conhecem. Dentre elas, podemos citar as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que nós também já falamos sobre isso. Mas, isso foi a professora Sandra. A professora Aparecida quis trazer para vocês um teatrinho diferente, valorizando os nossos bens materiais, nossos patrimônios materiais que nós temos em São João da Barra. Então, a história do teatrinho se chama O IFAM, que é o Instituto Nacional, né? Que não só ele, tem vários outros institutos que valorizam, que dão o certificado, né, de patrimônio histórico, cultural, imaterial ou material em São João da Barra. Vamos ver? Então, numa pequena cidade de nome São João da Barra, viviam vários prédios históricos. Eles conversavam entre si. Aí vem, antiga casa de cadeia. Eu estou muito feliz, Cine Teatro São João. Cine Teatro São João responde: por que, querida amiga? Aí o Centro Cultural Narcisa Malha respondeu: deve ser porque será pintada de novo. Quem precisa sou eu. O cemitério São João Batista fala: ora, parem de picuinhas, menina. O cemitério fala dando uma piscadinha de olho para elas. Elas quem? A antiga casa de cadeia e o Centro Cultural Narcisa Malha. A antiga casa de cadeia diz: sempre invejosa Narcisa, mas queridos, o IFAM virá me visitar. Cemitério São João da
Batista responde: então virá me visitar também. Cine Teatro São João fala: explique o que é IFAM, por favor. E aí o cemitério diz: bom, o IFAM é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Turismo que responde pela preservação do patrimônio cultural brasileiro. Diz a Casa de Cadeia: isso mesmo, e nós temos o certificado dele. Eu e o cemitério seremos visitados para a vistoria. Isso é maravilhoso para a nossa cidade. Centro Cultural Narcisa Amália responde: puxa, que maravilha preservar a nossa memória cultural. E aí o Cine Teatro diz: viva a cultura de São João da Barra! E todos viram e dizem: viva! E assim sobrevive para o futuro das gerações os prédios históricos de nossa cidade. Quero dizer para vocês que quando a gente lê um teatro, não lê como a tia Aparecida falou, não fala os nomes, tá? Apenas cada um vai falando a sua fala. Então, alguém seria a Casa de Cadeia, alguém seria o Cine Teatro, alguém seria o cemitério, alguém seria o Centro Cultural Narcisa Amália, tá? E daí por diante. Na aula eu vou comentar porque o cemitério São João Batista também é um patrimônio histórico de São João da Barra. Aí é que tem duas perguntinhas, tá? Porque o nome dos personagens estão destacados, estão em negrito, porque terminei de falar, porque é um pedaço do texto onde as palavras estão em itálico, entre parênteses. Aqui, ó, na hora que o cemitério fala, né? Na hora que o cemitério fala, aqui, ó. Por quê que tá em itálico e dentro de parênteses isso aqui? Aí vem, o texto dramático, ele foi criado pelo dramaturgo, quer dizer, pelo autor, que tem como finalidade última ser representado. Ou seja, meu desejo, quando eu fiz isso aí, é que fosse representado por vocês na sala de aula. O texto dramático pode ser escrito em prosa ou em verso, como a tia Aparecida escreveu, ou em verso, em poesia, com rimas ou não. A história, a ação é apresentada num discurso direto, isto é, apresentado pelos personagens, situando-se, tal como no texto narrativo, num determinado tempo e espaço. Como ali, ó, né? Vocês viram que está situado no tempo presente, eles estão conversando, né? E no espaço é aqui em São João da Barra. Aqui está falando sobre sinonímia e antonímia das palavras. Sinônimo quer dizer a mesma coisa, significado bem parecido, e os antônimos, significados contrários, diferentes. E vocês vão fazer aqui, colocar S para o que é sinônimo, tem duas palavras aí em cada, e A para antônimo, contrário. Aqui na classe gramatical nós vamos falar sobre advérbio. O advérbio são aquelas palavras que podem modificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Eu digo choveu ontem. Então o que aconteceu? Choveu. Qual dia? Ontem. Advérbio, aí dizendo o dia que aconteceu. Aqui tem uma atividadezinha, vocês numerarem a segunda coluna de acordo com a primeira sobre o advérbio grifado, né? E aí tem tempo, lugar, modo, negação e afirmação. E aqui, ó, tem as frases e os advérbios estão grifados, tá bom? Mais dúvidas, se tiverem dúvidas, é claro que sempre terão, nós veremos na aula.
ok?